Seja muito bem-vindo ao podcast do Programa de Inovação em Finanças Natura &Co. Hoje temos uma participação muito especial. É nosso primeiro case da Natura a participar do programa. A Fabiana Eulália, que é gerente de controles internos e participou do processo de certificação SOX, vai nos contar como as mudanças de ambientes de controles foram conduzidas para que a Natura &Co iniciasse essa jornada de aderência SOX. Seja muito bem-vinda, Fabi. Muito obrigada, Audrey. Agradeço muito pelo convite. Apesar de ser um tema um pouco técnico, espero que seja um bate-papo bem leve e bem esclarecedor para todos vocês que nos ouvem. Legal, Fabi. Para esclarecer para o pessoal que está aqui acompanhando o podcast ou vendo o vídeo, o que é SOX? SOX é uma lei americana. Geralmente as pessoas conhecem como SOX ou SARBOX. Aqui na Natura a gente fala muito SOX. Ela foi aprovada em 2002 e, a título de curiosidade, ela leva o nome dos senadores que levaram esse projeto de lei, que é o Paul Sarbanes e o Michael Oxley. Por isso o nome da lei Sarbanes-Oxley. Muito legal. E em que contexto essa lei foi criada? Por que precisou ter uma lei dessa? Ela foi criada após alguns escândalos contábeis, fraudes contábeis. Tem um caso que ficou muito conhecido, que foi o caso da Enron, e que consequentemente levou à falência uma das maiores empresas de auditoria, Arthur Andersen, por conta de divulgação de demonstrações financeiras fraudulentas. Então, foi necessário para retomar a confiança dos investidores nas demonstrações financeiras que houvesse essa lei. É por isso que foi o que objetivou a criação da lei, para devolver um pouco a confiança nas demonstrações financeiras aos investidores. Bom, obrigada pelo contexto, Fabi. De fato, a gente tem acompanhado alguns casos, recentes. Depois da pandemia, tem crescido bastante esse tipo de notícia, Então, essa lei aí se faz cada vez mais necessária. Bom, pensando em Natura &Co, por que a gente precisa dessa certificação? Bom, essa certificação ela é aplicável para as empresas dos Estados Unidos ou empresas estrangeiras que negociam ações na Bolsa de Nova York. Como a Natura efetuou a aquisição da Avon com troca de ações na Bolsa, agora a lei passa a ser obrigatória para o ambiente, para a Natura &Co. Por isso que iniciamos em 2019 a jornada de preparação do ambiente para certificação. E esse ano vai ser um ano em que a gente é obrigatório a emitir a certificação pelo auditor externo. Então, em 2019 foi um ano onde foi feita toda a preparação para aderência à seção 302 da lei, que é um assessment efetuado pela administração. Então, a Natura arquivou, ao final do período de 2019, uma declaração sobre a efetividade do ambiente de controles. E agora, para 2020, a Natura passará por um processo extenso de auditoria externa, na qual o auditor emitirá a certificação, que é a seção 404 da lei. E, a título de conhecimento também, os nossos auditores passaram a ser a PwC, a Pricewaterhouse, que vai emitir essa certificação para o grupo Natura &Co. A Price já era o auditor da Avon e passou a ser os nossos auditores também a partir de 2020. Legal. E uma curiosidade, Fabi, depois que a gente passa por todo esse processo, de aumentar e regular melhor nosso ambiente de controles internos, toda essa preparação, que a Natura viveu em 2019, agora em 2020, tirando essa certificação, acabou, é isso, O que vem depois disso? Não, Audrey, depois do primeiro ano, a gente vai ter sempre, anualmente, o nosso ambiente de controles internos auditado, avaliado para fins de SOX.
Então, agora não temos mais escolha, é manter sempre, né, o olhar, o cuidado e o fortalecimento do nosso ambiente de controles. Agora é perene o processo, é anual. Opa, estava no mudo aqui. Bacana, Fabi. Então, quer dizer, é um compromisso que a gente assume e a gente leva esse compromisso para os próximos anos, né? Pensando aqui nos gestores, né, nos colaboradores da Natura, que são gestores, como eles podem apoiar esse movimento, né, e garantir aí o sucesso da certificação? Então, eu vou comentar um pouquinho o que muda na prática a partir de então. O processo, ele nasce sempre de um cálculo de materialidade, então é feito todo um trabalho teórico conduzido pela área de controles internos para definir o escopo de certificação. É feito um cálculo de materialidade e avaliado a partir desse valor calculado contas contábeis que tenham um saldo igual ou superior a esse valor da materialidade. E a partir de então, para cada conta é avaliado o processo do começo até o fim, são mapeados os fluxogramas, identificados riscos e controles, e temos como produto final uma matriz que a gente chama de RACAN, Risk and Control Matrix, formalizando todos os riscos e controles associados àquela conta contábil. Esse material é do gestor, o gestor, ele lá poderá observar todos os controles que estão sob a sua responsabilidade e o que muda de fato no dia a dia do gestor, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, Audrey. Ele passa a ter um rigor diferenciado na formalização dos controles. Então, a gente costuma dizer que controle sem evidência não é controle, porque todo esse processo precisa ser amplamente auditado, no nosso caso, será auditado pela Price, então precisa ter evidência, não adianta o gestor falar, eu revisei tal número que foi contabilizado via um lançamento manual. Não, ele tem que formalizar, evidenciar que ele revisou e agora, por conta de uma nova orientação do PCAOB, que é o órgão que emite algumas metodologias para os auditores emitirem a certificação, é necessário que não pode ser só um de acordo do gestor, ele precisa comentar, evidenciar por meio de um e-mail o que de fato ele revisou. Então, a gente tem uma primeira alteração, evidência para todos os processos de controle, formalizar essas evidências de forma tempestiva, organizada e arquivada. A gente tem observado alguns casos que a pessoa está em férias, por exemplo, e não consegue demonstrar para o auditor aquela evidência, então o auditor acaba reportando um gap de controle. A matriz, a RACAN, ela precisa estar sempre atualizada, então é papel do gestor avisar a área de controles internos quando muda o processo, quando tem uma etapa nova no processo e aí tem que ter um novo olhar de risco, quando precisa atualizar o owner desse controle. Então, a gente precisa ser sempre avisado para manter essa documentação atualizada. Se o auditor, com base na documentação, na RACAN, ele perceber que o processo que está sendo executado está diferente do descrito, a gente tem um gap de controle que também é reportado, também dificulta o processo de certificação. Então, por isso, a manutenção da matriz é super importante e a execução, conforme está descrito na matriz, também é fundamental. Então, a gente tem orientado a todos os gestores que acessem a sua matriz, que olhem se o que está descrito lá está alinhado à execução do controle e que passe a executar daquela forma esse controle para que a gente não tenha nenhum problema com a certificação. E aí, Audrey... Desculpa, Fabi, eu ia só fazer uma pergunta em relação a... Se eu sou um gestor e mudei de área, e eu assumi um controle, que eu tenho dúvidas sobre se a evidência é suficiente, enfim, qualquer dúvida em relação a essa matriz,
Eu posso procurar pela área de controles internos para me apoiar ou só no momento de certificação, só no momento de auditoria? Como funciona essa relação? Sim, Audrey. Agradeço até o espaço para poder reforçar que a área de controles internos estará sempre à disposição do gestor. A gente possui o olhar, a metodologia de como um controle, ele é possível executar aquele controle de forma a ser um controle auditável para fins de SOX, então precisa seguir alguns rituais, por exemplo, o PCOB emitiu um alerta que para todo o controle que tem alguma extração de base de sistema, que essa base, esse relatório é exportado para o Excel, é necessário arquivar um print screen do sistema original, assegurando que a informação que está no sistema foi devidamente exportada para a planilha. Se não tiver esse print screen, validando a integridade da base exportada, o auditor não vai olhar o controle e vai simplesmente incluir como um gap de controle, como se a gente não estivesse monitorando e mitigando aquele risco. Então, a área de controles internos pode apoiar o gestor com esse olhar técnico, porque senão ele vai executar, vai formalizar, fazer vários rituais e no final não vai estar aderente ao que a SOX precisa. Então, estaremos sempre à disposição para apoiar o gestor nessa análise. A gente já recebe constantemente questionamentos, dúvidas dos gestores e podem sempre contar conosco. Muito legal, Fabi. Acho importante reforçar, né, esse canal para que as pessoas possam aí apoiar mais efetivamente a certificação. Um outro assunto, né, que eu estou lembrando aqui que a gente conversou previamente foi dado o contexto até da criação da lei, né, a importância disso para a questão do mercado, né, de ações, o quanto isso influencia o interesse de investidores nas nossas ações como Natura &Co. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente, né? O quanto essa questão que a princípio parece só aquela coisa, entre aspas, chata, né? De um monte de controle, um monte de rotina. O que isso reflete para a gente em negócio, né? Em valor de mercado? Sim. A SOX, ela traz uma transparência, um valor diferente para o investidor, que eles conhecem os rituais. Uma empresa certificada SOX demonstra que ela tem uma governança, um bom ambiente de controles internos. Os gestores estão cientes do quantas etapas a gente passa durante um processo de certificação. Então, é um olhar para o mercado diferenciado e qualquer observação, qualquer informação em termos de controle, por exemplo, se a gente tiver uma fragilidade significativa, que a gente chama de material weakness, essa declaração da fragilidade, ela precisa ser reportada para a SEC. Então, hoje, qualquer fragilidade de controle relevante, a Natura é obrigada a declarar para a SEC. E isso tem impacto total na leitura do investidor, do ambiente externo, para o nosso ambiente de controles. Então, é fundamental que a gente tenha sempre a execução de todos os controles, a mitigação dos riscos, tudo sempre evidenciado, para que esse processo de certificação seja o mais simples, natural, e que a gente não tenha que abrir ao mercado nenhuma deficiência significativa, porque a gente sabe que tem impacto, sim, no olhar do investidor, essa declaração de uma fraqueza material para o mercado. É muito bom trazer esse olhar, né, de mercado para essa questão. E aí, para a gente já ir encerrando esse papo, Fabi, conta para a gente um pouco como foi essa jornada, né? Você estava comentando que não iniciou ano passado, esse ano, isso não é uma novidade, né? Não, Audrey, não é uma novidade. A Natura, acho que todos nós sabemos que a Natura sempre buscou ser pioneira em tudo que faz. E antes mesmo de ter obrigatoriedade, em 2009, a Natura começou um projeto para estar aderente à SOX. Então, foi feito todo um mapeamento à época, a Natura foi certificada, recebeu a certificação, porém, com o passar do tempo, a Latam passou a ser relevante nas demonstrações financeiras. A
a gente teve a aquisição da TBS, da ESOP, então foi necessário fazer todo o exercício que a gente vinha fazendo aqui para o Brasil, implementar as mesmas matrizes, o mesmo ritual para essas entidades, para que a gente pudesse ter novamente a certificação. Como ano passado isso passou a ser obrigatório por conta da compra da Avon, então começamos um projeto com o apoio de uma consultoria para fazer todo o assessment do ambiente de controles internos na Natura & Co. E aqui estamos, temos hoje em todas as entidades todo o ritual implementado, temos fluxos mapeados, matriz de riscos e controles, todo o processo realizado. E esse ano será feita a emissão da certificação pelos auditores. A Avon, ela já possuía a certificação SOX, então torna o processo super mais fácil, porque ele já tem toda a implementação necessária, as evidências, para que a gente tenha a certificação para o grupo Natura & Co. Perfeito, Fabi, muito obrigada. Queria te dar parabéns aí pelo projeto. Muito obrigada por topar participar do programa, né? E ser nosso primeiro case interno no programa de inovação em finanças. É muito positivo, muito gratificante poder compartilhar isso com toda a VP, Natura & Co, né? Então, todas as empresas, tanto no Brasil quanto na Latam. Imagina, Audrey, novamente a gente que agradece pelo convite, poder falar mais um pouquinho sobre esse tema de SOX é muito bom, porque a gente precisa, mais do que tudo, ter todos os gestores engajados nessa mesma jornada de continuar formalizando, fazendo todos os rituais, inclusive aquele que eu comentei de salvar o print screen, parece um detalhe operacional, mas isso pode gerar problemas durante a certificação, que é o famoso IPE, todos os gestores já ouviram muito falar. Então, é importantíssimo. E assim, eu sou suspeita para falar, mas eu vejo o SOX como uma ferramenta de apoio para o gestor. Porque sabemos que, independente da SOX ou não, do auditor olhar ou não, é papel de cada um dos gestores mitigar os riscos que estão sob a gestão dele. Então, assim, eu faço o convite aqui para todos os gestores olharem com bons olhos, terem como uma ferramenta de apoio, porque lá ele vai conseguir ter todos os seus processos para fins de SOX formalizados em procedimento, vai ter a matriz com os riscos e controles, então facilita a gestão dos riscos que está sob a gestão dele. Então, é mais um convite mesmo para olhar esse lado positivo de tudo isso e usar como uma ferramenta de gestão. Contem sempre com o apoio de controles internos durante esse processo, estaremos sempre à disposição para ajudar e vamos juntos nessa jornada de certificação Natura & Co, esse ano em missão pelo auditor externo. Tenho certeza que estaremos em breve comemorando a obtenção dessa certificação Natura & Co. Com certeza, Fabi. Muito obrigada mais uma vez. E se esse é o seu primeiro contato com os podcasts do programa, não deixa de ouvir o primeiro episódio para conhecer mais sobre o nosso propósito. E continue ligado que tem novos episódios chegando.